Olá a todos, é uma alegria estar aqui nesse dia tão importante para a gente conversar sobre educação. Essa é a minha segunda fala para toda a rede. E a gente tem toda uma sequência lógica dos acontecimentos. Se vocês se lembram da primeira, eu falei muito sobre a pirâmide invertida, que é a secretaria servindo as diretorias de ensino, né? A secretaria lá embaixo, servindo as 91 diretorias de ensino, para que elas possam servir os seus colaboradores, os supervisores das escolas, os nossos 1.500 supervisores, para que eles possam apoiar as diretorias das nossas mais de 5.000 escolas, para que as diretorias, o time de gestão pedagógica possa apoiar os nossos maravilhosos mais de 200.000 professores na aprendizagem dos nossos mais de 3 milhões de alunos. Então é uma pirâmide que vai crescendo. E a gente sempre pensa nesse apoio. E hoje, então, a gente tem duas novidades muito importantes nesse apoio que a gente quer dar para as professoras, professores de São Paulo, nesse apoio para o caminho da aprendizagem. O primeiro desses assuntos é um programa sobre o aluno presente. E a gente tem um vídeo aqui que a gente preparou, que eu gostaria de dividir com vocês, o nosso vídeo agora sobre o aluno presente. A gente está aqui para falar com vocês sobre a presença. Se os alunos estão indo para a sala de aula, é porque eles gostam da aula que a gente está dando. E o contrário também é verdadeiro. A gente percebe que se os alunos não estão indo, a gente não está conseguindo garantir uma experiência como um todo de escola que faça sentido para eles. O que vocês vão ver em seguida é um conjunto de ações sobre a presença. A presença dos alunos é fundamental na experiência deles na sala de aula. Viemos mostrar para vocês a nova versão do Diário de Classe, que é o aplicativo que o professor usa em sala de aula para fazer a chamada e os registros ocorridos na sala de aula. Esse aplicativo ele foi simplificado em sua nova versão e vai permitir que a chamada seja executada em tempo muito mais rápido, trazendo mais praticidade para os professores. Bora ver como ficou essa solução. Então, tudo começa abrindo o aplicativo Diário de Classe São Paulo, que pode ser baixado tanto na Apple Store quanto na Android Store. E ao executar o aplicativo, aparece a tela de login. Na tela de login, você tem que entrar com o seu registro de funcionário, a sua senha, que são as mesmas utilizadas na sede, e clicar em entrar. Ao clicar em entrar, o aplicativo apresenta a sua diretoria de ensino, a sua escola, a sua turma e a disciplina a qual você vai ministrar uma aula no horário em que você abriu o aplicativo, desde que a matriz curricular, o calendário, a associação do professor e a grade horária estejam configuradas dentro da sede. Caso não estejam, você pode clicar nos campos e selecionar os valores manualmente. Então, após o login, o aplicativo apresenta a tela principal e selecionamos a opção Frequência. Em Frequência, o aplicativo apresenta todos os alunos da sua turma, a opção de marcar todos com comparecimento, todos com falta, ou selecionar individualmente o que você quer marcar para cada um desses alunos. Essa versão nova do aplicativo reduziu a quantidade de informação que é apresentada embaixo do nome de cada um dos alunos, para que o professor consiga visualizar mais alunos dentro de uma mesma tela. Se você quiser, você também pode selecionar datas específicas e fazer lançamentos retroativos. O aplicativo nunca vai permitir um lançamento no futuro. Em seguida, trouxemos para dentro da mesma página de frequência um link para o registro da aula. Assim, não precisamos voltar para o menu anterior para fazer o registro do diário. Ao clicar em registro das aulas, o aplicativo apresenta todas as habilidades existentes no currículo paulista, o professor seleciona quais são as habilidades que estão sendo ministradas na aula, seleciona próximo, marca quais foram os recursos que foram utilizados na sala de aula, seleciona próximo, digita uma descrição e observação da aula e clica em salvar. Feito isso, todo o processo de registro de sala de aula e frequência são salvos na sede e disponibilizados no BI de frequência. Vocês viram como funciona o novo painel do diário de classe e agora vocês vão ver como que a gente pode fazer o acompanhamento desses dados. No painel aluno presente, o acesso é por perfil de usuário. No perfil SEDUC, nós temos as informações consolidadas por diretoria de ensino, contendo o total de alunos, porcentagem de presença, aulas previstas
e a porcentagem de aulas registradas. Além disso, a gente tem a série histórica, olhando para o ano letivo com marcas semanais. Todo relatório ele é interativo. Eu posso, por exemplo, no perfil Diretoria de Ensino, selecionar um tipo de escola, se ela é integral ou não, e ainda clicando em alguma escola, eu posso refletir os dados na série histórica. No perfil escola, as informações elas são consolidadas por turma. Já na turma, eu tenho a informação de aluno por aluno, podendo acompanhar se o aluno esteve presente ao longo da semana, se esteve presente na semana anterior e ainda durante todo o ano. Na tela Alunos, eu tenho as informações dos alunos com o registro de matrícula, a idade, a situação e a movimentação da matrícula, a data, início e fim de cada uma das matrículas. Na tela Aulas, eu tenho o registro de todas as aulas que estão sendo computadas, com a data, horário, identificação, porcentagem de presença de cada uma e horário de registro. Já na matriz, a escola pode acompanhar a quantidade de carga horária que está sendo registrada, a disciplina e a composição. Ao final, o painel Aluno Presente, todos os usuários têm a mesma visão, olhando para a mesma direção, todos voltados para a melhoria da qualidade de ensino. É muito importante a gente garantir que, em primeiro lugar, os alunos estão indo, e depois que a gente consiga refletir sobre por que eles não estão indo, e, em último lugar, que a gente consiga atuar para que eles vão, de fato, para a escola. Olá, bem-vindos de volta. Com certeza vocês gostaram desse vídeo tão importante sobre o aluno presente. E aqui eu queria conversar alguns pontos adicionais com vocês. Da onde veio o aluno presente, por que esse programa é tão importante para o apoio às escolas. Eu vou começar, gente, com uma história pessoal que eu queria dividir com vocês, né? Quando eu estava no ensino médio, eu estava com muita dificuldade. Comecei a ir mal, não conseguia prestar atenção, faltava nas aulas, não entregava as lições e a minha história escolar estava caindo. Graças a duas professoras, a Cacilda e a Beth, e a minha coordenadora na época, a Marilda, elas me chamaram para conversar, elas perceberam o que estava acontecendo comigo. Elas começaram a olhar a minha presença, a minha falta de lição de casa, elas conseguiram ter uma visão, no meio de um colégio grande que eu estudava, elas conseguiam me pensar e conversar comigo, me chamaram para uma conversa. Inclusive, meus pais também foram conversar. E nessa conversa, eu não era um mau aluno, eu simplesmente estava caindo, estava triste, estava desamparado, estava me desconectando da escola cada dia que passava. Numa conversa que meus pais foram, uma conversa acolhedora com a coordenadora Marilda, a gente traçou um plano, eu senti a escola preocupada em me apoiar, me dando boas sugestões, como eu podia fazer para me organizar. E desse dia em diante, minha vida escolar mudou. Eu comecei a subir, e quando eu terminei a escola, eu consegui a minha vaga na USP, né? Então, é um momento crítico na minha vida, quando, pela frequência escolar, pela minha desconexão da escola, os profissionais conseguiram identificar isso e virar o jogo. Então, isso é muito importante, tá? Esse olhar individualizado para o aluno. E hoje, principalmente nas escolas maiores, é muito difícil esse olhar acontecer, porque as informações estão desconectadas, né? Você tem um painel de informações, cada informação num lugar atualizado, é isso que a gente quer mudar. Se a gente está falando de informações, eu queria passar para o próximo slide aqui. Pode passar. Eu queria jogar essa pergunta para vocês. Qual o melhor indicador educacional? Se puder só me colocar na tela junto com... Aí fica aqui a tela no fundo.
Obrigado, gente. Qual é o melhor indicador educacional? Muita gente fala, o indicador mais importante é a aprendizagem. Às vezes tem vários indicadores educacionais importantes, né? Aprendizagem, a qualidade da infraestrutura escolar é um indicador, quantidade de alunos por sala, horas que o aluno passa na escola é outro indicador, quantas horas, quantas aulas, tem muitos indicadores. Às vezes a estrutura familiar, será que esse indicador, tipo de vulnerabilidade que o aluno tem, é um indicador importante? Mas qual é o indicador mais importante? Qual o melhor? Não é a aprendizagem. Não é. Porque a aprendizagem demora muito para medir. É só lá no final, depois do sucesso ou insucesso. O melhor indicador para a gente ver o sucesso de uma escola é a frequência escolar. Esse é o indicador que a gente quer deixar muito fácil para vocês verem, né? Esse é o indicador que o diretor da escola ele vai pegar hoje e vai ver quais alunos faltaram ontem, quais alunos faltaram semana passada, quais turmas estão com a menor frequência escolar. O professor vai poder consultar da turma dele, os gestores das escolas vão poder consultar da sua escola, os supervisores vão poder consultar da sua região, e a diretoria de ensino também vai poder visualizar isso. Então a gente quer deixar fácil, né, o indicador mais importante para a gente, que é a frequência escolar. Se o aluno vai para a escola ou não vai para a escola. Pode pular um slide, por favor? A gente quer empoderar vocês. Do mesmo jeito que a Cacilda, a Beth, a Marilda me ajudaram, né? Quantos alunos vocês conseguem ajudar? Muitos. Mas se a informação fica confusa, fica muito mais difícil. Se a informação fica assertiva e rápida, a gente empodera vocês. Então, esse é o primeiro objetivo, empoderar a escola, empoderar a diretoria da escola, os professores. Vocês vão ver fácil, né? Nossa, tais alunos estão faltando, a Raquel, a Patrícia, o Wagner, a Fernanda faltaram. Vamos conversar com eles. Faltaram 2 dias, faltaram 3 dias. Como que estava na semana passada? Como que está essa semana? Então vocês puderam notar no vídeo também um ponto muito importante. A gente melhorou o diário de classe. O número de cliques está menor, o registro da aula está mais fácil, a chamada está mais fácil, para facilitar a vida em sala de aula, né? Lembrando, a gente quer facilitar a vida de vocês e empoderar vocês, tá? Então, a partir de já, vocês podem entrar no painel e podem ver todas as chamadas que foram feitas desde o começo do ano. E a parte mais fácil é comparar a semana passada com essa semana, aluno a aluno, turma a turma, escola a escola. Então vocês vão poder ver quais alunos estão frequentando as aulas, quais não estão, para a gente poder apoiar. Tá bom? Então a gente quer empoderar vocês, que vocês possam usar essa ferramenta muito para atender, alcançar o coração dos nossos alunos. E aí eu queria agora ir para o próximo slide, que é o seguinte, e esse é um recado bem no coração que eu queria dar para os nossos profissionais da educação. Quando a gente olha a frequência escolar, muitas escolas têm uma frequência aquém do desejado, né? A gente tem frequências escolares que estão em 80%. É muito grave, que é de 5 dias, o aluno vai 4. E ele falta toda semana, é muito pouco. Ele vai pouco à escola. Então, você pode estar numa escola que a frequência escolar está em 80%. E aí você está vendo quais alunos estão faltando, aonde está o problema. Só que aí vem a segunda pergunta. O que fazer? O que fazer para aumentar a frequência escolar? E aí acontece algo muito interessante, muito interessante. Quando a gente pergunta para os profissionais da educação por que os alunos faltam, em geral, os professores, as professoras, os diretores, pedagogos, eles falam muito dos motivos exógenos à escola. Exógenos, né? Distância
da escola, tempo de deslocamento, acesso ruim, questão do transporte escolar, um aluno que precisa trabalhar, um aluno ou a falta de transporte, ou um aluno que precisa ficar em casa para ajudar a família. Então, esses são motivos exógenos, né? Difícil a escola, por exemplo, intervir numa família que pede para o aluno ficar em casa, ajudando nas tarefas de casa. Então, são fatores exógenos da escola. Só que a gente pesquisou com os alunos. Por que eles faltam? A gente pesquisou com os alunos por que eles faltam, né? E o que a gente notou quando a gente conversou com os alunos? Quais os motivos deles não irem para as escolas? E os motivos são endógenos. Tá? O que quer dizer endógenos? Quer dizer que diz respeito para dentro da escola. Então, quais os principais motivos estão aqui na apresentação para vocês? O bullying, questões com merenda, questões com falta de aulas que tiveram que ser canceladas, aulas pouco atrativas, aulas cansativas ou muito expositivas. Então, isso é o que os alunos falavam. Então, é muito importante a gente entender se a tua falta de frequência, o aluno que falta muito, por que ele está faltando? Com certeza, diretores, diretoras, a gente quer o aluno na escola. E a gente vai ter agora, com vocês mais empoderados, essa grande movimentação para atrair o aluno. Outro dia eu estava conversando disso com uma professora, e ela falou algo maravilhoso. Ela falou assim, Renato, ela fez uma metáfora que eu queria dividir aqui com vocês. Renato, imagina que os alunos são borboletas. Tem diretor, diretora que vai caçar as borboletas. Né? Olha, alunos, voltem para cá. Né? Resgata o aluno, arrasta o aluno para a escola. Né? Ela falou, Renato, eu não acho que é por aí. Eu acho que a escola tem que ser igual um jardim florido. A gente tem que ter flores, tem que ter aulas maravilhosas, acolhimento maravilhoso, atenção, carinho, aprendizagem, para o aluno sentir que ele ganha o tempo dele, não perde o tempo dele vindo para a escola, para ele sentir que ele é querido, para ele sentir que o tempo dele está sendo valorizado, para ele sentir que ele está aprendendo. Então a professora me falou assim, Renato, a escola, quando ela é um jardim florido, as borboletas vêm. Não tem que o diretor gastar energia caçando a borboleta, né, e trazendo para a escola. Simplesmente a escola, sendo um jardim florido, atrativo, as borboletas vêm, os alunos vêm. Então que a gente consiga, tá empoderado, tá com as informações, e mais do que caçar os alunos, é atrair os alunos, que a gente consiga atrair os alunos para as nossas escolas, que a gente consiga entender o coração de cada aluno, por que ele está faltando, por que o Walter, a Rita, a Mariana, o Pedrinho, a Juliana, por que eles faltam? Dos 5 dias faltam 1. E outros alunos não faltam. Então, ele pode estar com bullying. Por exemplo, quando chove, né? Quando chove, tipicamente, a gente fala, nossa, choveu, um monte de aluno não vem. Mas por que em algumas escolas os alunos vão apesar da chuva? Porque os alunos gostam muito da escola. O que essa escola está fazendo? Ou o que aquela turma tem de tão especial que os alunos não faltam por nada? Então, esse tipo de movimento a gente vai construir, né, para ter uma escola que atrai o aluno e que a gente possa ver essas nossas flores da aprendizagem crescerem e a gente atrair cada vez mais aluno, tá bom? Então aqui eu queria fazer um convite para o Cido. Cido, vem aqui comigo, porque ele é um dos que montou esse painel, né, Cido? Bem-vindo aqui, estava lá no vídeo com todo mundo, né? Você foi um dos que montou o painel do aluno presente. Isso. Cido, como você acha que o professor e que a diretora deve fazer esse acompanhamento? Quando que ela deve entrar no painel do aluno presente? Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. Bom, primeiro, o professor, o diretor, vai ter acesso diário. Então, a atualização ela é diária, então todos os dias você vai poder consultar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, além de você consultar diariamente, você tem naquela tela que o secretário mostrou do aluno, que você vai poder acompanhar os alunos na semana,
olhar para os alunos na semana anterior, a frequência dele na semana anterior, e durante o ano. Isso numa única tela. Então você vai poder consultar numa única tela, todos os dias, se esse aluno está comparecendo na escola. Então isso é um ganho, assim, de tempo fantástico. Muito legal. E Cido, para os professores, para as diretores que ainda tiverem alguma dúvida, como funciona, como entra nesse painel, se dá para mandar para o Excel, se não dá, vamos fazer uma live? Sim. A gente está programando uma live para vocês na terça-feira, então vai ser muito legal, porque vai ser bem tranquilo, a gente vai conversar muito, eu estou totalmente à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, nós vamos responder todas as perguntas, não, fiquem tranquilos, vocês vão poder navegar, a gente vai mostrar como é que funciona, da onde vêm os dados, como esses dados são atualizados, então fiquem tranquilos que isso vai ter bastante orientação. E Cido, um último ponto importante, fala também sobre a aula registrada, que hoje o percentual está em torno de 70%, que a gente quer que esse percentual suba. Sim. Uma parte muito importante é o registro das aulas. E para ter o registro das aulas, você tem que estar com a matriz, né? Isso vocês sabem bem, tem que estar com a matriz homologada, tem que estar com o horário cadastrado. Se faltar esses detalhes, o professor também não consegue lançar. Não conseguindo lançar, você não tem esses dados atualizados. Você vai ter um baixo percentual de dados lançados lá. Então, esse acompanhamento também a gente já está fazendo. Vocês vão ter acesso a isso também. Quais turmas estão sem matriz, quais turmas estão sem horário, qual é a porcentagem de aulas que estão sendo registradas todos os dias. Então, no dia seguinte, você sabe o dia anterior, a semana, o mês e o ano. E o professor é importante fazer a chamada e registrar no dia, né? Não deixar para depois, para já registrar ali. Isso, como a gente roda, todos que digitarem até a meia-noite, no outro dia já vai estar disponível. Então, é importante que o professor ele não a deixe acumular, então que o diretor ele sempre olhe ali a porcentagem das turmas, para ver se tem algum professor que não fez o registro, tem a tela de registro, que você sabe quem fez, quem não fez, então é só acompanhar ali e deixar em dia. Obrigado, Cido. Até terça-feira, então, a tua live com os detalhes. Tá bom? E aí, então, gente, a gente encerra esse primeiro pilar importante do indicador educacional mais importante que é a frequência escolar, que a gente consiga trazer cada vez mais alunos para a nossa escola, uma escola atrativa, uma escola que o aluno se sinta conectado, que ele goste de ir para a escola, para que ele venha todos os dias e aprenda bastante com a gente. Agora vamos falar do segundo assunto. O segundo assunto de hoje é a prova paulista. E esse é um assunto também muito importante. A prova paulista está chegando com novidades e a gente tem um vídeo que a gente também preparou para vocês. Vamos assistir? Pessoal, a gente sabe a importância da avaliação formativa. Ela ajuda a gente a replanejar o nosso processo de ensino-aprendizagem ao longo do ano. É por isso que a gente está fazendo uma nova prova bimestral. A partir de agora, ela passa a ser 100% digital. E a partir de agora, a gente passa a cobrir nessa prova todos os componentes curriculares do 5º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Para que isso ocorra, customizamos o nosso aplicativo, o CMSP, e essa prova vai ser configurada lá dentro e distribuída para todos os alunos da rede de maneira digital. Uma vez concluída a avaliação, o resultado também vai ser disponibilizado dentro do nosso painel de avaliações, para que professores, dirigentes e a gente aqui na central consiga acompanhar a evolução dos alunos com essas avaliações. No painel de resultados da avaliação, o acesso é por perfil. No perfil escola, nós temos as principais informações, que são a porcentagem de acertos na prova, a porcentagem de participação dos alunos, a informação se houve evolução ou não em relação dos alunos em relação à última prova, e ainda a informação de sua turma em relação às turmas da diretoria de ensino. No painel inferior, há o desempenho por estudante, com a informação dos alunos que foram avaliados, o nome do estudante, a porcentagem de acertos na disciplina, a porcentagem de evolução e a identificação do aluno. Já para os gestores, a diretoria de ensino poderá acompanhar a porcentagem de acertos na prova de todas as suas escolas. Já no painel diretoria de ensino,
O dirigente e o supervisor de ensino poderão acompanhar a porcentagem de acertos dos alunos, a participação e se houve evolução da diretoria de ensino em relação à última prova. Na parte inferior, poderá acompanhar por escola a evolução, a participação, a média de acertos na prova e a porcentagem de acertos por disciplina. Como vocês puderam ver, a devolutiva é muito mais simples, mais rápida e com isso, professor, você pode tomar as decisões, as providências de forma mais assertiva, porque num tempo muito rápido, quase que imediatamente a prova, o resultado vai chegar na sua mão e você vai poder desenvolver todo esse trabalho olhando qual é a dificuldade do seu estudante, qual é a providência mais assertiva numa recomposição de aprendizagem e o que é que, de fato, esse aluno tem dificuldade. Com isso, o professor ganha tempo de aula e ganha tempo na assertividade, porque ele sabe imediatamente após a prova qual a dificuldade e onde é que ele também pode avançar. Legal, gente. Então a gente viu aqui as novidades da prova paulista, né? O que está chegando de novo. Aí vocês vão perguntar assim, Renato, mas não tinha AAP? O que mudou então? Então quais as mudanças principais em relação à AAP e à prova paulista? Bom, em primeiro lugar, é a simplicidade do que você vai ver após a prova. Então isso é número 1, é o que eu vou falar primeiro e o principal. O professor, a gente quer empoderar você, te dar a informação simples. O meu aluno deixou de aprender ou aprendeu mais esse conteúdo e não aprendeu aquele conteúdo. Então você entra no seu painel, na sua escola, na sua turma. Olha, eu estou entrando no painel do 7º A, eu sou professor de História do 7º A. Eu sou professor de Sociologia do 2º B. Então você clica lá e você vai ver o 2º B, todos os seus aluninhos, alunos, né, já na segunda série do médio maiores, você vai ver tudo que eles aprenderam e não aprenderam. Então se você entrar no painel, ele já está disponível com os dados do ano passado. Então o que a gente fez? A gente compilou os dados do Saresp, compilou os dados da última AP e já está mostrando esse resultado para você. Então você pode entrar no painel da prova paulista, você vai ver a tua turma, você vai ver evolução aluno a aluno, como que ele foi da penúltima prova para a última prova. E da turma também, como que a tua turma foi da penúltima prova para a última prova. E o diretor, a diretora da escola, o supervisor, o dirigente, toda a diretoria de ensino também vão poder ver essa evolução. Então essa devolutiva, a gente quer que seja muito rápida para você e que você entenda, fala, nossa, meus alunos aprenderam super bem essa disciplina que eu dei de um jeito diferente. Então isso é um insight, é uma informação importante. Nossa, se eu dei aquela parte do conteúdo de uma maneira diferente e fui eficaz, então eu vou repetir essa metodologia. Por outro lado, uma outra informação que os alunos não aprenderam é algo para você repensar na sua metodologia na hora de dar aquela disciplina. Então é empoderar as professoras, os professores, facilitar informação rápida, tá bom? Então, o que está disponível no momento para vocês, a partir de já, é o painel da prova paulista. Quando vocês entrarem, estão lá todos os nomes dos alunos já, todas as turmas, o resultado que eles tiraram nas últimas provas. Bom, Renato, e como que vai ser daqui para frente? Daqui para frente agora está chegando a prova do primeiro bimestre. E a gente tem algumas novidades também. Primeira novidade é em relação às datas. A gente não quer um período tão grande de aplicação. Então vamos dar uma olhada nas datas agora, estão aqui atrás de mim. O 5º ano, tá, do fundamental, anos iniciais, vai prestar as provas. A gente dividiu em 2 dias de prova, 2 dias também, 28 e 29 de março. As provas são no computador e cobrem todas as disciplinas dos alunos, tá bom? Na outra semana, isso aqui é uma terça e uma quarta. Na outra semana, na segunda-feira, dia 3 de abril, e na quarta-feira, e na terça-feira, dia 4 de abril, 6º e 7º anos fazem a prova. Informação importante. Renato, aonde que é essa prova? É no sistema anterior?
Não é. A gente também resolveu simplificar para vocês. A gente está fazendo a prova paulista dentro da central de mídias. A gente evoluiu a central, o centro de mídias São Paulo, né? A gente fez essa evolução, a prova é lá dentro, e aí a gente tem algumas vantagens. Primeiro, embaralhamento de questões, temos lá. Embaralhamento de alternativas, temos lá. Problemas com logins e identificação de alunos, muito menor, porque já está no sistema interno. Então a prova é dentro da central. Quando os alunos do 6º e do 7º terminarem a prova, no dia 4 de abril, no dia 5 de abril, o resultado vai estar à disposição de vocês. Então o professor, por exemplo, de matemática do 6º ano, ele vai ver, no dia seguinte à prova, ele vai ver o que a turma dele do 6º A acertou e errou, a turma dele do 6º B acertou e errou, e também como ela evoluiu em relação à última prova. Tá? Os conteúdos também vão estar lá do que foi, não, o que os alunos conseguiram acertar e o que os alunos não acertaram. Os 8º e o 9º fazem na sequência, sempre lembrando a prova no computador, ou no tablet, ou no desktop da escola, tá bom? Então, 8º e 9º ano, 5 e 6 de abril. Tá? Na outra semana, isso aqui é uma quarta e uma quinta-feira. Dia 7 de abril é feriado, não vamos fazer prova no feriado, obviamente. A primeira série do ensino médio faz dia 10 e 11 de abril, tá bom? A segunda e a terceira séries do ensino médio fazem na sequência quarta e quinta, 12 e 13 de abril, tá bom? E aí a gente tem algumas situações especiais que eu gostaria de conversar com vocês também. Por exemplo, um aluno que faltou naquele dia, né? O que acontece? A gente abriu a prova para o 6º ano fazer no dia 3 e 4, mas o aluno não foi, ele faltou por algum motivo no 3 e no 4, ele faltou, né? Então o que a gente sugere? Esse aluno, a escola pode escolher. Se tiver um computador para ele, na quarta-feira, ele pode fazer, a prova está aberta para ele fazer, a gente não fecha a prova. Tá bom? Ele vai e faz a prova e aí atualiza os dados da turma, tá bom? Agora, se teve algum problema, por exemplo, acabou a luz, né? Ou choveu muito, ou teve algum problema técnico em alguma escola, existe uma data para a segunda chamada, 17 e 18 de abril, que é na semana subsequente. Notem que todas essas datas são perto do fechamento do primeiro bimestre. Para quê? Para que a gente possa compilar essas informações ainda nesse primeiro bimestre, para entrar no segundo bimestre preparado, com a prova feita, as correções realizadas, os professores já entendendo o que foi aprendido, o que os alunos não aprenderam, para a gente começar bem rapidamente o segundo bimestre. Tá bom? Então isso aqui, essas datas são muito importantes, lembrando que as provas são todas no computador, no desktop, né, no tablet ou nos Chromebooks e dentro da central de mídias, onde há embaralhamento de questões e embaralhamento de alternativas. Renato, você está falando, né, de embaralhamento. Então, quer dizer, o aluno pode colar, não pode colar? Como que é essa questão da cola? E para que isso, e aonde que entra essa questão da possível cola? Então eu queria aqui deixar uma coisa bem clara para a rede, que é muito, muito importante. Nós entendemos a prova paulista como uma prova diagnóstica, uma prova de apoio a vocês. A gente não está cobrando resultado, não existe uma expectativa de resultado da secretaria sobre a aprendizagem. É uma prova que vocês não têm que entregar resultado de aprendizagem para a secretaria na prova paulista. Não tem. O que a secretaria pede, o que as diretorias pedem é participação do aluno. A gente quer, sim, que a gente chegue perto de 100% de participação. Então fica aqui o meu pedido para vocês, diretorias de ensino, os PECs, os professores especialistas em currículos que estão sempre apoiando a gente, os supervisores, as supervisoras, todo o time da escola, gestão pedagógica, diretores, diretoras, COIs, que a gente consiga uma alta participação. Então, nesses dias, merenda caprichada, foco na aplicação da prova, avisem os alunos com antecedência, chamem ele. A prova, então, o que a gente precisa
participação. Eu quero 99%, 98% de participação. O resultado é para vocês. O resultado é para ajudar o professor. É uma avaliação de apoio. Então, isso aqui é muito importante. Ninguém na secretaria vai ficar soltando rojão, dando prêmio para aluno que foi bem na prova paulista. Tá? Isso aqui é muito importante. A gente não vai dar prêmio, se o aluno for bem, é para o professor. Tá? É para o professor ver, é para apoiar vocês. Essa não é uma fiscalização, uma questão de avaliação da rede, uma questão de avaliação do aluno por parte da secretaria, não é. Então, eu quero muito, muito que entre no coração de vocês isso. A prova paulista é uma avaliação diagnóstica, de apoio às professoras, aos professores, para vocês verem o que os seus alunos estão aprendendo, para vocês verem a evolução, tá? Isso não é importante para a secretaria, não é. Aqui o que importa é participação de aluno e se a gente está fazendo a prova para apoiar vocês, tá? Então isso aqui é muito, muito importante, tá bom? A prova é para apoiar vocês, para que vocês olhem e falem, caramba, meus alunos estão aprendendo essa disciplina, esse conteúdo, e não estão aprendendo esse. E essa resposta veio rápido. Eu tenho chance de intervir, de retomar o conteúdo do que os alunos precisam. Essa informação veio simples para mim, né? Veio rápida. Nossa, minha turma evoluiu, não evoluiu numa área, evoluiu na outra área, né? Para a diretoria da escola entender que o 8º B está evoluindo nessas disciplinas e o 8º C naquelas disciplinas e conversar a respeito. É uma prova de apoio. É uma avaliação diagnóstica que é apoiar vocês. Tá bom? Não nos interessa o resultado de aprendizagem da prova paulista. Nos interessa, vou repetir, porque isso aqui é muito, muito importante, tá? Nos interessa a participação, isso sim eu gostaria do esforço da rede, tá? Que os alunos façam a prova, isso aqui é muito importante, e que a gente consiga apoiar as professoras e professores, tá? Então, vamos só repassar aqui as datas, deixa eu sair aqui da frente, pronto, né? Conseguir repassar as datas, tá? Então, a prova do 5º ano vai estar disponível dia 28 e 29 de março, a prova dos 6º e 7º anos, segunda e terça, 3 e 4 de abril, 8º e 9º anos, 5 e 6 de abril, quarta e quinta-feira, porque sexta-feira é feriado, na semana seguinte, primeira série do ensino médio, 10 e 11 de abril, segunda e terceira série do médio, 12 e 13 de abril, e eventualmente, precisando, uma segunda chamada, 17 e 18 de abril. Gente, com isso, a gente consegue lançar esses 2 pilares, tá bom? O aluno presente e a prova paulista, com toda a intenção, tem muito a se fazer, gente. A secretaria tem muito que evoluir para apoiar vocês de verdade. Tá? A gente tem essa ciência aqui. A gente ainda apoia muito pouco as escolas. De coração falta muito. Tá? A gente quer apoiar muito vocês. Tem o material que vai melhorar, tem a questão da internet que tem que melhorar. Nossa, tem tanta coisa para melhorar que eu precisava de uma live inteira só para falar do que a gente precisa melhorar. Tá? Então, a gente está focado nisso, tem uma ordem e a gente tem esses 2 apoios para dividir com vocês hoje. O aluno presente, a prova paulista, que a gente consiga apoiar cada vez mais vocês, tá bom? Até breve, até o dia da prova. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.